é legal olhar para a África, nesse caso que a gente está discutindo, sobre essa perspectiva realmente de oportunidade de investimento. E não só com essa leitura clássica da questão da filantropia, a gente tem que apoiar porque tem pessoas passando dificuldade lá. Então você olha com essa perspectiva de investimento, de retorno, de segurança jurídica, governos estáveis e tal, isso traz uma outra lente, né? E é bacana, eu queria ver se você podia falar, por favor, um pouco mais sobre esse leste, né, africano ali, 3 países em destaque aqui que a gente falou já bastante. Ruanda, Etiópia e Quênia, né, como sendo 3 exemplos de países que estão nessa configuração para receber esses investimentos, onde já existem relacionamentos fortes com os governos para entender as estratégias de investimento e aí por diante. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Quando nós começamos a mapear a África na Planner, nós começamos por Brasília. Nós fomos conversar com diversos embaixadores, né? Mais de 10, 12 embaixadores. E o objetivo era entender por onde começar. Porque, de novo, 54 países, se eu tentar fazer todos, eu não vou fazer nenhum. Claro. Né? E nessas conversas a gente elegeu um país como o país satélite para a nossa estratégia. A gente entende que tem que ter um país e a partir desse país se envolver com outros. Esse país tem que ter N qualidades para se tornar esse país satélite, bom relacionamento com esses outros países, estabilidade, políticas bem definidas, a gente tem que ter um bom diálogo e etc. Então a gente se deparou com Ruanda. Eu particularmente não conhecia Ruanda. Eu tinha feito a minha lição de casa, li tudo a respeito, fui entender historicamente tudo que aconteceu com o país desde 1994, com o genocídio e etc. E aí fui conhecer o embaixador. E fiquei absolutamente impressionado com o que eu vi. Organizado, parecia que eu estava conversando com o CEO. Legal. Né? E me apresentou o plano do país. E guardei isso. Estive também com o embaixador do Quênia, que é absolutamente preparado. E a Etiópia passava por uma transição de embaixadores. Mas a Etiópia estava se abrindo. Se abriu agora recentemente a economia. Está passando por um período de transformação incrível, o que gera muita oportunidade. País grande, população grande, territorialmente potente. Acho que é a segunda, terceira maior população da África, não é? Etiópia. E, enfim, abriu a economia. Se você vai à Etiópia, você vai ver um boom, assim, a cada 3 meses que você vai à Etiópia, você vê uma nova Etiópia. Legal. Então, a gente viu que o leste africano está muito mais organizado, ou pelo menos do nosso ponto de vista, estava muito mais organizado. Então a primeira coisa que a gente fez foi ir a Ruanda. E chegando em Ruanda a gente se deparou exatamente com isso. Um governo ágil, com muita fluidez, né? Os ministérios todos se comunicam de uma forma ímpar. Você sai de um ministério, vai para um outro ministério para conversar, esse outro ministério já sabe o que foi conversado. É uma coisa assim incrível. Legal. Existe uma rotatividade de ministros a cada 2, 3 anos. Não se perde a informação. Eles se comunicam, eles conversam, eles sabem. Então a gente pode aprender muito com eles, então. Mas muito, muito. É realmente uma cultura pública admirável. E não é um exemplo, a gente fala isso muito, não é um exemplo só para a África. É um exemplo para o mundo. Só estando lá para conhecer. E a gente chegou com a nossa agenda de investimento. Uma agenda de transferir Brasil, agro, para a África. E a receptividade não poderia ser maior. Então, com Ruanda nos apoiando, a gente foi à Etiópia, a gente foi ao Quênia. E a receptividade foi tão boa quanto. Ruanda, obviamente, menor, é um país menor, mas de todos que eu entendi foi um pouco mais organizado. Quênia é um país grande, robusto, economia robusta, tem presença de empresas brasileiras lá, já tem. O agro é forte, 40 milhões de hectares plantados, não é só o pequeno produtor, tem médios produtores, tem empresas que sabem o que faz, tem brasileiro há muito tempo lá trabalhando com agro. Mas ainda assim com esses desafios de irrigação, armazenamento. Os mesmos desafios. Tá. Né? Os mesmos desafios.
Um governo pronto para cooperar, Uhum. com fomento definido, linhas de fomento definidas e pronto para cooperar mesmo. E a Etiópia, ah, oportunidades em todos os setores, do ponto de vista agro. E quando a gente fala de agro e farm to fork, que a gente estava conversando, eu não me refiro só à agricultura em si, só à fazenda em si, né? Eu tenho toda a cadeia. Quando eu falo, por exemplo, eu tenho um projeto de câmara fria. A gente fala, pô, você vai investir em câmara fria? Negócio tão, aqui no Brasil, então, tão incipiente, mas se eu peço um país ou uma região que tem 50% da perda do alimento pós-colheita, ou dos perecíveis, que são as frutas, são os legumes, porque não tem uma infraestrutura de câmara fria, e o que eu ganho a partir daí com os distribuidores é uma fábula para essas famílias, para o consumidor final. Então, o retorno está lá, né? Ele tá embutido nisso. Então, eu vou investir nessa infraestrutura também. Centros de distribuição, outra coisa que falta muito. Então, esse tipo de investimento, esse fundo se propõe a tudo isso, e não só a fazenda em si. Tá. Antes da gente entrar no mérito do fundo, vamos só um último ponto aqui. Você falou, já existe presença, por exemplo, de empresas brasileiras no Quênia, assim. Essa questão da relação agro entre Brasil e África, ela está nascendo agora ou ela já tem uma história aí? Tem uma história, eu acho que nem de perto é aquilo que o Brasil poderia ser. Acho que o Brasil tem a capacidade de ter uma representatividade bem maior. Se eu não me engano, o Brasil exportou algo como 10 bilhões e meio de dólares para a África, que, ao meu ver, é um número pequeno. Pequeno, sim. Do que o Brasil... De alimento, isso. De alimento. Sim. O Brasil exporta carne, exporta açúcar, grãos, né, cereais, mas, de novo, incipiente, né? O africano tem dificuldade, tem barreiras, né? O empresário brasileiro vê com olhos diferentes o empresário africano, né? Essa é uma realidade, né? Você começa a esbarrar em fronteiras desde cartas de crédito, que são instrumentos comuns para esse tipo de relação importação e exportação. E você começa a questionar a seriedade, você começa a questionar outras coisas do africano para com o brasileiro, que não é a experiência que a Planner teve, muito pelo contrário. Aonde você chega, quando você chega como brasileiro na África, a receptividade é toda outra. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar, né? Sim. Que eu vou para a Europa como brasileiro, como banco ou como investidor ou o que for, eu tenho que provar até a minha tataravó era uma pessoa digna de algo, sim, né? Eu tenho que provar tudo. Sim, sim. E quando eu chego na África, não. Eu sou bem-vindo. O brasileiro é muito bem-vindo. E a partir daí a gente fala de um plano de negócio. E, infelizmente, o oposto não é verdadeiro. Então, nessas viagens que a gente fez, a gente serviu também para quebrar, desmistificar também isso. E facilitar essa relação. E a gente tem feito isso para com os nossos parceiros da Planner, sim, também, para desmistificar essa barreira, né? Desmistificar essa imagem, sim, que existe do empresário africano para com o empresário brasileiro. E eu acho que isso tende a fomentar esse relacionamento comercial, né? Sim. A África, a gente estava falando também, tem o maior acordo comercial entre países do mundo. E o Brasil tem a ganhar com isso também, né? Por que não? Mercosul com a África. Quer dizer, é natural. Sim. E tem fora o fator demográfico, né? Por exemplo, é um continente jovem que não sofre com a questão de natalidade que a gente tem aqui, tem toda essa necessidade de investimento e, enfim, eu entendo essa sua questão
talvez resistência do Brasil. A gente, paradoxalmente, a gente gosta de trazer o americano, o europeu aqui, que é justamente o povo que nos trata com essa cautela, a gente abre os braços, né? Para um povo que está interessado em fazer negócio com a gente tende a ser mais cauteloso. Tem um paradoxo aí, né? A África é um país que tem a idade média de 25 anos de idade. É um país, um continente, desculpa, 25 anos de idade de média. É um continente que, se você olhar do ponto de vista demográfico, do ponto de vista de tamanho, você consegue encaixar uns Estados Unidos, uma China, uma Índia, um leste europeu. Quer dizer, em termos de dimensão geográfica, é enorme, né? Então onde as pessoas, a gente estava falando disso um pouquinho antes também, as pessoas tendem a ver estatísticas da desgraça que a gente comenta, né? Sim, sim. Tudo de ruim. E eu acho que dentro dessas estatísticas existe um mar de oportunidades, no bom sentido. Se você levar a sério, se você levar a política séria, se você levar investimento sério, bem coordenado, bem integrado, um empresário sério que quer fazer negócio, não que queira explorar, né? Eles também querem. O africano em si está cansado daquele investimento filantrópico só. Ele não quer mais caridade. Uhum. Ele quer fazer negócio. Ele quer sustentabilidade. Sim. Ele quer fazer negócio. Ele está pronto para isso. Ele quer a oportunidade. E é algo que você vê tanto no setor privado lá, como também no setor público. Muito. Que está interessado em, como você falou, no caso, não lembro se foi Ruanda ou Quênia, abriram, tá aqui o nosso plano de investimentos, a gente precisa disso, a gente quer isso. Foi Ruanda? Ruanda Chegou e me mostrou um plano até 2050. E se eu olho o histórico, e eles têm um histórico para provar. Eles me mostraram o que eles fizeram nos últimos 30 anos e o que eles entregaram. Eu olho, por exemplo, países que investem na África, alguns poucos, né, e linhas de crédito que são destinadas de bancos de fomento para a África, etc. Um dos poucos países que entregam aquilo que prometem é justamente o Ruanda. Por isso que tem mais dinheiro vindo.